Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre o tema da aula, nossos conteúdos e habilidades previstas para a aula de hoje, tem um recadinho para vocês, tá? Relacionado à FUVEST, tá bom? Olha só, os estudantes interessados em solicitar isenção ou redução da taxa de matrícula, né? Da taxa do vestibular, deverão inicialmente acessar o site www.fuvest.br, clicar em vestibular ou no banner vestibular para a Universidade de São Paulo. Período para solicitação de isenção ou redução da taxa entre meio-dia e o dia 15 de junho de 2020, ou seja, né, segunda-feira, e às 11h59 da noite, né, ou às 23h59, do dia 10 de julho de 2020, sexta-feira, horário de Brasília. Tá? Dúvidas sobre isenção ou redução da taxa de inscrição? Acessar o serviço Fale Conosco, disponível no site da FUVEST, www.fuvest.br. Então, vamos lá. Esta é uma aula de filosofia para a terceira série do ensino médio e o tema da nossa aula de hoje é diálogos entre o contar, o crer e o criticar. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat e vocês terão uma aula com o professor Marconi, tá? O que nós iremos ver, então, nesta aula de hoje? Os conteúdos que nós iremos trabalhar são as características do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso. E qual é a habilidade que será trabalhada nesta aula? O que a gente espera, né, que vocês aí consigam depois de assistir esta aula? Identificar marcas dos discursos filosóficos, mitológicos e religiosos. Professor Marconi, boa tarde. Boa tarde a todos os alunos aí da terceira série do ensino médio. Quero agradecer a moderação da professora Márcia e já deixar o recado aqui também, gente. Nós estamos optando durante essa aula de deixar o chat aberto para que vocês apontem alguma dúvida, alguma sugestão, comentem sobre a aula, mas obviamente vamos utilizar aí com maturidade o nosso chat para enriquecer a nossa aula. Como a Márcia bem colocou para vocês, então a gente está trabalhando a partir desse título Diálogo entre o contar, o crer e o criticar, a capacidade, a habilidade da gente identificar o que caracteriza um discurso filosófico, um discurso mítico ou mitológico e um discurso religioso. E eu quero deixar já uma sugestão de atividade para vocês, lembrando que essa sugestão de atividade, gente, é sempre uma dica, né, uma possibilidade, um caminho que a gente oferece para os professores e para os alunos, tanto para que vocês construam um conhecimento, um aprendizado, como também tem uma possibilidade ali de registrar esse aprendizado e convertê-lo numa avaliação, numa nota. E nesse sentido, a primeira sugestão de atividade, viram outras, é construir um dicionário filosófico. Então, aqueles termos que são próprios da filosofia, ou que não são próprios da filosofia, mas que ganham um significado especial no contexto filosófico, você pesquisá-los e montar esse dicionário filosófico pode ser uma forma de trabalho, de avaliação com o seu professor. Falado disso, a gente começa então com a nossa problematização da aula de hoje. E a problematização de hoje diz o seguinte: em sua percepção, quais as diferenças entre o mito, a filosofia e a religião? Mais uma vez, em sua percepção, quais as diferenças entre o mito, a filosofia e a religião? Vocês terão aí 60 segundos para responder e a gente volta com a professora Márcia trazendo a interação de vocês.
Voltando aqui, bastante interação pelo chat, professor Marconi. Olha só, né? A Giovana, ela fala que é história, conhecimento e crença. A Emily Beatriz fala que a filosofia é baseada na razão e os mitos em narrativas. O Gabriel diz que crenças diferentes, pensamentos diferentes. A Sabrina cita os conhecimentos. O Maurício, a origem dos conhecimentos. E a Bruna, as crenças e dias de pensar. Maravilha, Maurício, Bruno e todos os demais aí, muito obrigado pela interação de vocês. Galera, nós vamos começar pela conceituação do mito, e aqui a gente vai perceber que, obviamente, filosofia, mito e religião têm as suas diferenças, têm as suas singularidades, particularidades, mas também possuem seus pontos de intersecção, de união, né, os seus elementos comuns. E aí, começando pelo mito, gente, a primeira coisa que eu sempre acho essencial a gente fazer é conceituar da maneira correta o que é mito. A palavra mito, ela vem de um termo grego que a gente pode colocar aí como mitos ou mitos, que significa etimologicamente, lembrando que a etimologia é o estudo da origem das palavras, significa narrativa, algo que é narrado, algo que é contado. Por conta disso, o mito não é sinônimo de mentira. Por que é importante a gente começar falando disso, galera? Porque a gente sabe que o termo mito, no nosso contexto, ele é muito utilizado para falar que é uma historinha, né? Quando alguém conta alguma coisa, isso é mito, isso é mentira. Óbvio, é uma possibilidade de entendimento, de interpretação do termo mito, mas essencialmente, como eu disse etimologicamente, mito significa narrativa, algo que é narrado, algo que é contado. Então, a essência do mito não é ser uma mentira, é ser uma narrativa, algo que se conta. Eu sempre dou o exemplo do Ayrton Senna. O Ayrton Senna é um mito da nossa cultura, é um mito brasileiro, e ele foi uma pessoa verdadeira, né? Ele existiu, né? Só que até hoje nós falamos do Ayrton Senna, por isso que ele é um mito, que a gente ainda narra a pessoa dele, a história dele. O Pelé é um mito do futebol, né? Então nós temos mitos contemporâneos. Eu, por exemplo, eu sei que muitos vão discordar de mim, mas eu sou São Paulino. Nós tínhamos lá o Rogério Ceni, inclusive na camisa dele lá escrito mito. Por quê? Porque a gente conta os feitos do Rogério Ceni, né, o maior goleiro artilheiro, né? Então, a ideia de mito está relacionada a essa narração. Pode ser que a narrativa ganhe elementos fantasiosos ou até se inicie como elemento fantasioso? Pode acontecer, mas não é o que o caracteriza. Inclusive, tem alguns estudos que vão dizer que alguns mitos podem ter tido uma origem real, verdadeira, mas na medida em que o famoso telefone sem fio foi acontecendo, aquela famosa frase, né, quem conta um ponto aumenta um ponto, a coisa foi se distorcendo e virando uma mentira, né? Por exemplo, existem algumas linhas históricas que vão dizer que os deuses da mitologia grega, em algum momento, foram pessoas reais, não só os deuses, né, os elementos, os seres da mitologia grega, mas na medida em que a história foi se distorcendo, a coisa foi mudando. Por exemplo, imagine numa época onde as pessoas tinham uma expectativa de vida de 35, 40 anos de idade, um homem, um senhor, uma pessoa, enfim, que vive até os 90 anos, que pra gente não é um absurdo viver até os 90 anos. Ou seja, essa pessoa nasceu, outras pessoas nasceram com ela, morreram, porque a expectativa de vida é 35, 40. Essas pessoas que morreram tiveram filhos que também morreram, e essa pessoa de 90 anos ainda está viva. Então, quando a gente pensa que não, está se dizendo que essa pessoa é eterna, que ela, antes de todos ele já existia e depois de todos ele continuará existindo, nós todos viemos dele. Então, é um exemplo de como pode surgir uma ideia de mito. Ou quando a gente pensa na estatura, né? A estatura humana, durante um período, foi algo de 1,40 m, 1,50 m. Imagine, nesse período, você ter uma tribo onde as pessoas tinham 2 metros de altura, ou talvez mais. Seriam considerados titãs, gigantes. O que hoje, para a gente, não é nada de absurdo, é só a gente ver basquete, vôlei aí, tem um monte de pessoa bem alta, né? Então, os mitos podem ter tido uma origem, e na medida em que isso vai sendo passado, vai sendo contado sobre aqueles gigantes, sobre aquela pessoa que viveu determinados anos além do normal, isso vai ganhando uma característica mitológica. Quais são algumas características que o mito tem? Primeiramente, ele é universal. O que isso quer dizer? Toda cultura tem um mito. Obviamente que hoje a gente nem sempre acredita nos mitos, principalmente ligados aí à religiosidade, mas
toda cultura produz um mito, até porque o mito não é uma exclusividade da história e da religião, a gente já vai falar disso. Então ele é universal entre os homens, né? Surgiu da tradição oral, como eu comentei com vocês, antes do homem aprender a escrever, o homem falava, então de maneira oral essa história ia sendo contada, na medida em que ia sendo contada, ia sendo muitas vezes distorcida também, e ele tem como finalidade oferecer sentido à vida, transmitir padrões morais e explicar a origem dos elementos, da realidade. Então vejam bem, oferecer sentido, por que as coisas são do jeito que são? Né? Por que as coisas acontecem dessa maneira? De uma maneira bem simples, por exemplo, a gente tem uma versão na mitologia grega, onde, num determinado momento, os seres humanos tinham 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços. E aí, um dos castigos das divindades foi dividir o ser humano no meio. E aí, nesse sentido, a gente passa agora a nossa a nossa vida, procurando a nossa alma gêmea, a nossa cara metade. Então, isso ajudava a explicar por que a gente procura alguém, por que a gente tem a necessidade de estar com o outro. O mito tenta explicar isso, à sua maneira. Então, ele oferece um sentido. Por que morremos? Por que as coisas acontecem? Além disso, o mito transmite padrões morais, ou seja, comportamentos. Isso é certo, isso é errado. Né? Eu sempre, quando falo do mito, eu conto a famosa historinha lá do homem do saco, do velho do saco, que todo mundo já deve ter ouvido alguma vez a mãe, o pai, enfim, aquela pessoa que cuidava de você, dizendo, olha, sai da rua, não fica na rua até tarde, senão o velho do saco, o homem do saco vai te levar. Né? E eu nunca fui, já rodei em alguns lugares no Brasil, nunca vi um lugar em que essa história não existia. Né? É um mito. Pode ter existido em algum lugar um homem que talvez em algum momento levou uma criança? Pode até acontecer. Mas é uma história que é contada para transmitir um padrão de comportamento. Não fique na rua até tarde, obedeça a sua mãe, e assim por diante. E também para explicar a origem dos elementos da realidade. Né? De onde veio a vida, de onde veio o sol, de onde veio cada coisa. Quando a gente olha, por exemplo, a questão do fogo. Antes do ser humano dominar o fogo, ele tinha contato com o fogo apenas quando caía um raio, numa moita, numa árvore, e aquilo pegava fogo. De onde vem aquilo? E aí, quando você olha a mitologia grega, você vai ver, por exemplo, que Zeus, que habita nos céus, tinha como arma justamente um raio. Né? Então, essa ideia do fogo como algo que vem do céu, que vem da divindade, é uma forma de explicar a origem das coisas. E aí, nesse sentido, eu quero ler para vocês aqui agora um outro exemplo, e bem claro, de mito, que muitos conhecem, que é o mito de Pandora, para a gente perceber essa questão da origem, do padrão moral, do sentido que o mito oferece para a vida humana. O mito de Pandora diz o seguinte: para castigar os homens por receberem o fogo de Prometeu, que significa pensar antes de agir, Zeus criou Pandora. Uma das traduções do nome de Pandora é todos os dons. E a deu como esposa a Epimeteu, que significa agir antes de pensar. Inclusive, o pessoal que gosta de videogame aí tem um jogo que mostra essa situação do castigo deles, que os irmãos receberam depois, Prometeu e Epimeteu. Mas continuando. Seu único defeito era a curiosidade, o que a fez abrir o presente de casamento de Zeus, um jarro proibido de ser aberto. Dele saíram todos os males do mundo, e ao tentar fechá-lo, nele restou apenas a esperança. Né? Lógico que aqui a gente condensou o mito de uma maneira bem sucinta, por conta do nosso tempo de aula e também por uma questão estética aqui do slide, mas vejam como esse mito traz uma série de elementos que transmitem sentido, padrão e origens. Por que existem males no mundo? O mito explica, porque a Pandora abriu o jarro que era proibido. Né? Explica a questão do padrão de comportamento. O que acontece quando a gente desobedece? Pandora desobedeceu, os males entraram no mundo. O que acontece quando eu ajo antes de pensar? O nome dos irmãos Prometeu e Epimeteu nos traz essa ideia. Prometeu é aquele que pensa antes de agir. Tanto é que é dele que vem a palavra promessa. O que é a promessa? É algo que você pensa, você profere, mas você só vai executar lá na frente. Então, a ação vem depois do pensamento. Já Epimeteu age sem pensar. Inclusive, o mito fala disso, né? Que Epimeteu foi encarregado de dar as características aos seres humanos e esqueceu de dar justamente, melhor, foi distribuindo aos seres humanos e aos animais. Quando chegou nos seres humanos, só tinha sobrado a razão, a técnica, algumas coisinhas, mas o ser humano não tinha garra, não tinha uma pelugem grossa, não tinha várias características necessárias para sobreviver. E aí ele foi falar com o irmão dele, o Prometeu, e agora, o que a gente faz?
e aí Prometeu então rouba o fogo, né, e leva para os seres humanos. Mas enfim, dando continuidade, além dessa questão, a gente percebe também outra característica do mito na questão moral, que é a crítica à curiosidade. Se Pandora não tivesse sido curiosa, tivesse obedecido, né, as coisas estariam bem. E aqui a gente vê um outro ponto importante. Naquela época se criticava muito, acho que o termo não é nem criticar, se abafava muito, se impedia, se tolia muito a questão do ser curioso, do ser crítico. Aceita, você tem que aceitar a autoridade, você tem que aceitar o que foi colocado. Curiosidade não é legal, a curiosidade não é bem-vinda. Veja que a gente está há muitos séculos aí antes, milênios, inclusive antes do iluminismo, que vai começar a redespertar isso, coisa que na Grécia vai aparecer também na civilização clássica da Grécia. Então vejam que o mito vai explicando, como eu falei para vocês, origem, comportamento, um sentido. Muita gente questiona, por exemplo, por que no mito de Pandora sobrou apenas a esperança no final de tudo, e alguns vão dar dois sentidos para isso. Alguns vão trazer aquela ideia de a esperança é a última que morre, apesar de tudo, o ser humano ainda tem a esperança para poder lidar com todos esses males, e outros vão trazer justamente a ideia da esperança como uma das desgraças. Era um jarro cheio de problemas, cheio de desgraças, de coisas ruins, e a esperança estava lá dentro. Por quê? Porque quando a gente espera algo que nunca vai acontecer, quando a gente espera aquilo que nunca vai mudar, isso se torna ruim para a nossa vida, porque em vez da gente investir o nosso tempo, a nossa energia no que vai dar certo, a gente fica esperando por algo que nunca vai acontecer. Lógico que, como eu sempre digo, gente, cada ponto que a gente traz aqui na nossa aula não dá nem outra aula, dá um curso. Por isso que a gente está aqui dando pistas para você, aluno, para você, professor, desenvolver isso, seja com a autonomia de aluno, seja na interação com o seu professor. E aqui eu quero passar a palavra para a professora Márcia, porque ela conhece um mito que está muito próximo da ideia do mito de Pandora, mas numa versão indígena. Professora, é com você. Bom, olha só, gente. Então, obrigada, professor Marconi. De acordo, né, com as lendas indígenas, né, os mitos das comunidades tupi-guaranis, tá? Existia apenas o dia, não existia a noite. Jaci, a filha da Cobra Grande, ela casa-se, né, com um pretendente lá, né, o prometido dela, e ela acaba não conseguindo consumar o casamento nunca, porque nunca fazia noite. Então, ela pede para que a sua mãe, a Cobra Grande, que era uma grande feiticeira, para que ela resolvesse essa questão, né? E ela pudesse, então, né, consumar o casamento dela ali. Então, ela envia, né, três criados dela para irem buscar, né, a solução do problema com a Cobra Grande, sua mãe. A Cobra Grande, então, ela encerra dentro de um coco tucumã à noite. Então, ela coloca ali à noite todos os elementos da noite, né? A lua, as estrelas, os pássaros, os animais noturnos, enfim. Os escravos, então, né, quando pegam o coco, durante a travessia, voltando para a casa de Jaci, eles escutam, né, colam o ouvido no coco e escutam lá dentro, né, o cantar dos grilos, o pio da coruja, e eles ficam curiosos em saber o que tem dentro do coco. E, desrespeitando a ordem da Cobra Grande, jamais abram esse coco, entreguem-o na mão de Jaci, que ela vai saber o que fazer com ele. Os escravos vão e abrem o coco. No que eles abrem o coco, à noite tudo que está lá dentro escapa. E aí, a partir de então, as trevas tomaram conta do mundo durante muito tempo. Aí, antes que só tinha dia, passa agora só existe noite. E aí, depois, por obra, né, de mais um feitiço da Cobra Grande, acontece então a separação entre dia e noite. Para vocês verem, né, que, apesar, né, de estarmos na Grécia com a lenda de Pandora e estarmos aqui nas comunidades ameríndias, né, a distância é muito grande, geograficamente falando, mas observem que os mitos, né, eles têm todos uma certa ligação, né, uma relação aí. A questão da curiosidade, a Pandora abre a caixa, né, os criados aqui abrem o coco, enfim, né, e acaba, né, por serem tão incautos, né, e não obedecerem, acabaram criando um grande problema, né? No final, depois, então, de acordo com a lenda, né, a Cobra Grande, então, ela consegue depois, por mais obras de outro feitiço, dividir, então, dia e noite. É isso.
professora. Vejam aqui, gente, tem alguns historiadores e de outros campos do conhecimento, inclusive, que vão trazer essa ideia de como a religião e o próprio mito são universais não apenas por estarem presentes em diversas culturas, como eles têm elementos comuns aí que vão remeter a séculos e até milênios atrás, onde você consegue identificar alguns pontos que aparecem em diversas culturas, a noção de trindade, por exemplo, diversas culturas que não tiveram no primeiro momento um contato próximo, possuem o elemento da trindade nas suas divindades, você encontra isso entre os indianos, né, na cultura judaico-cristã, mas como eu falei, isso daqui é outro curso que a gente poderia dar para vocês aí, ou quer dizer, poderia dar depois de estudar muito também para vocês. Falado disso, gente, eu quero fazer agora uma atividade com vocês, é uma atividade muito simples, muito tranquila, para a gente avançar no nosso conteúdo. E essa atividade diz o seguinte: são funções do mito dar sentido a padrões morais, além de explicar suas origens e transmiti-los. Quais recursos a linguagem do mito de Pandora fez uso para cumprir estas funções? Vou perguntar de novo. São funções do mito dar sentido aos padrões morais, além de explicar as suas origens e transmiti-los. Quais recursos a linguagem do mito de Pandora fez uso para cumprir com essas funções? O que o mito usou para poder dar sentido, explicar a origem e transmitir valores? 60 segundos, beleza, gente? E a gente volta com a professora Márcia. Bom, olha só, voltando aqui, professor Marconi, muita interação pelo chat. A Giovana pediu para falar um pouco mais sobre a mitologia nórdica. O Brian faz uma pergunta, né? Depois eu até posso responder sua pergunta, Brian. Né? O Brian pergunta aqui que os indígenas tratavam uma titanoboa como feiticeira? É uma cobra pré-histórica. Sim, é verdade, né, Brian? E, como a gente está explicando, né, são mitos, né? Dentro da cultura indígena, nós temos vários mitos. Este é um mito que trata da relação, né, da criação entre dia e noite, a separação entre as duas coisas, tá? Mas são mitos, tá? Da mesma forma como o mito aí da Caixa de Pandora, ok? O professor Wilson pergunta, né, aliás, ele fala, né, ele afirma aqui: o ser humano é um ser mitológico, filosófico ou religioso? Nayara e a maioria dos alunos aqui falam que são metáforas. Francisco, a personificação. Amanda cita a narrativa. E o Israel cita as parábolas. As parábolas também, né, existem aí nos livros sagrados, né, religiosos, né, na Bíblia, no Alcorão, na Torá hebraica, enfim. Né? Vamos lá, professor. Muito bacana, gente, a interação de vocês aí, perfeita, que são as metáforas. Eu vi que teve gente que colocou hipérbole também, nós temos muitos recursos aí. Quero só pedir desculpas à aluna, agora eu não lembro o nome, que pediu para a gente entrar na questão da mitologia nórdica, mas eu não possuo aí conhecimento de causa, pelo menos nesse momento, para a gente poder explorar isso. Com certeza é algo que a gente pode estudar, se aprofundar para fazer essa análise da mitologia nórdica. E fica aí a dica também, inclusive no final da aula, uma das sugestões de atividades que eu vou passar para vocês é pesquisar outras tradições mitológicas. A mitologia nórdica pode ser uma delas, tá? Muito obrigado pela sua interação. Gente, antes da gente ir para uma virada de chave e começar a falar da questão religiosa, quais são as características do discurso mítico? Vocês apresentaram aí diversas ferramentas que o mito se utiliza para poder cumprir com as suas funções, e aí é nesse ponto que a gente interage com aquilo que foi preparado para vocês. Vejam bem,
As características do discurso mítico primeiramente, o uso de analogias, né? Então, a comparação por semelhança, né? Vocês viram isso aí na narrativa que a professora trouxe para nós. O emprego de metáforas, que é o uso de um atributo, de um objeto para explicar outro objeto. A utilização de parábolas, como vocês também mencionaram, que é aquela narrativa que transmite uma mensagem pelo uso de comparações. Então, parabéns, percebam aí que as respostas de vocês vieram de encontro com aquilo que a gente pensava. Antes da gente continuar, gente, eu tenho colocado a partir desta aula agora um momento de retomada, porque eu percebo que tem alunos que chegam depois e às vezes não sabem qual que é o título da aula, qual que é a habilidade, qual que é o tema, do que é que a gente está falando. Então, a gente faz uma pausa para retomar aqui qual que é o nosso contexto para a gente avançar. Então, a nossa aula de hoje é com o tema Diálogos entre contar, o crer e o criticar, então entre o mito, a fé e a filosofia. O nosso conteúdo são as características do discurso filosófico, em comparação com o discurso religioso, e a habilidade que a gente procura desenvolver é identificar marcas dos discursos filosóficos, mitológicos e religioso. E eu já deixei uma sugestão de atividade no início da aula para aqueles alunos que quiserem, seja para aprender ou em em acordo com o seu professor, para que vocês tenham uma avaliação que possa receber uma nota, vocês construiriam um dicionário filosófico, que é justamente você pegar aqueles termos que são próprios da filosofia, ou aqueles termos que não são dela, mas que ganham um sentido diferente na filosofia, você fazer uso disso para que você aprenda e também tenha uma avaliação para receber a nota do professor. Falado disso agora, gente, nós vamos entrar no assunto religião. E a gente sabe que o termo religião, ele por si só, até por uma questão etimológica, ele já dá uma discussão muito interessante, já é um fio aí que pode se desenrolar em diversos outros aspectos. Por quê? A palavra religião, ela vem de um termo latino chamado religio, né? E esse religio, existe uma discussão muito grande em qual que é o substantivo, melhor, discute-se de qual verbo este substantivo é derivado, né? Essa palavra religio, ele vem de religare ou ele vem de relegere, que respectivamente significam religar ou reler. E a gente sabe que isso daqui já é muito interessante. Porque se eu penso a religião como uma religação, eu posso ter essa ideia da ligação do divino com o humano, ou aquela ideia da ligação com o meu próximo. Então eu tenho tanto um movimento de união com a divindade, mas de união também com o meu próximo, de refazer a ligação que foi perdida. Por outro lado, se eu entendo a religião como reler, ela já ganha um outro sentido, reler o sentido que a vida tem, reler o significado que eu dou para as coisas. E aí, nesse sentido, como algum professor colocou, agora me perdoe que eu não lembro o nome, acho que era o Wilson, se eu não me engano, que falava que o homem é um ser mítico, filosófico e religioso. E nesse sentido nós somos, porque a gente relê a nossa história, a gente relê o tempo inteiro a nossa vida, e ao mesmo tempo construímos e vivemos de acordo com mitos e criticamos, como é próprio da filosofia, né? Então vejam que só essa questão etimológica já traz uma discussão muito interessante sobre o que é religião. É algo que me liga ao divino ou ao meu próximo, ou é uma releitura, um ressignificar a nossa vida? Quais são os elementos característicos da religião? Nós temos a universalidade, e vejam que a gente apontou isso com relação ao mito também. O mito também é universal. A diversidade, né? Nós temos diversas religiões e não apenas uma única religião. Lembrando que universalidade, gente, é no sentido de que toda cultura tem uma religião. A gente sabe que tem indivíduos que não professam uma religiosidade, mas do ponto de vista cultural, lembrando que a cultura é algo coletivo e não algo individual, a cultura faz parte do grupo, toda cultura tem uma religião. Além disso, outra característica, outro elemento da religião é a permanência, né? Muitos sociólogos, antropólogos, cientistas, né, meio que profetizaram que a religião acabaria, mas no final das contas ela permanece, né, depois de milênios. E a sacralização. E aqui é importante a gente lembrar, gente, que sacralizar é um termo que etimologicamente significa separar, tornar sagrado. Então, não é apenas a religião que sacraliza, ela faz isso, né? É um elemento característico dela. Mas nós temos o hábito de sacralizar o tempo, né? Então, o sábado e o domingo, quantas vezes não escutei profissionais, sábado, domingo eu me recuso a trabalhar, né? E não porque a pessoa está guardando o sábado, porque professa uma religião que guarda o sábado, ou guardando o domingo, porque ela professa uma religião que guarda o domingo.
É porque é final de semana. Então aquele espaço virou sagrado para ela, aquele momento virou sagrado. Nós sacralizamos momentos, situações, como, olha, não mexe comigo ou com ele quando ele está dormindo, porque o sono para ele é sagrado. Nós sacralizamos alimentos. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por lasanha, gente. Então, no meu aniversário, minha mãe não fazia bolo, minha mãe fazia lasanha. Então, a lasanha é quase que um alimento sagrado para mim. Você pode falar mal de qualquer alimento, mas não fala mal de lasanha, a não ser de berinjela, que eu não curto muito mesmo, né? Mas a gente sacraliza as coisas. Isso é uma característica da religião, mas que faz parte do ser humano como um todo. Numa perspectiva crítica, gente, a religião ela pode ser vista de duas maneiras diferentes. Ela pode ser vista como perdão, ela pode ser vista como instrumento de dominação e formatação social, e aí é uma visão crítica no sentido negativo. Lembrando que criticar não é simplesmente falar mal, mas aqui nesse caso a gente está usando a perspectiva crítica no sentido de fato questionar. Então muitos entendem que a religião ela é um instrumento que pode ser utilizado para dominar as pessoas, para adestrar as pessoas. Michel Foucault trazia essa ideia das instituições sociais, dentre elas a igreja, a religião. Elas são instituições de adestramento, né, de formatação, para fazer com que as pessoas pensem o que se quer que elas pensem, né, que se comportem de acordo com o que se espera e se quer que elas se comportem, né? Então, é uma possibilidade de uso da religião. Por outro lado, a religião também ela pode ser entendida como instrumento de regulação moral, e aqui a regulação moral está sendo vista de uma perspectiva positiva, porque o que quer dizer isso? Ela traz para a gente um padrão, uma lei, uma norma que permite a convivência, né? Porque uma sociedade sem lei alguma, e aí a gente poderia até evocar aqui os filósofos contratualistas, ela pode gerar uma situação da famosa guerra de todos contra todos, como dizia Thomas Hobbes, né, no seu livro Leviatã. Então, a religião permite essa regulação moral. Olha, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou desejar o que não é meu, porque a religião me traz isso, né? Existe essa noção de certo e errado. Tanto é que eu já escutei muitos pais falarem assim, olha, eu não tenho religião, mas eu quero que o meu filho faça catequese, quero que ele faça escola dominical, eu quero que ele frequente lá um determinado curso que a religião oferece. Por quê? Porque ali ele vai aprender que tem certo e errado, pode e não pode. E isso eu quero que ele aprenda. Eu posso não querer que ele aprenda ou que ele creia na doutrina, mas que tem coisas que são certas e são erradas, eu quero isso. E a religião oferece isso para o ser humano. Isso é muito importante. Além disso, a religião oferece conforto. A gente sabe que nos momentos de perda, né, nos momentos de doença, de dificuldade, a religião ela oferece um conforto psicológico, um conforto emocional. Ela é um elemento de integração, une as pessoas, né? Às vezes a gente ajuda o outro ou consegue abrir um espaço de conhecimento, de diálogo com o outro pela questão religiosa, né? Nós temos a mesma religião, nós temos a mesma fé, então isso nos une, né? E isso pode ter N desdobramentos. E por fim, a religião também é um elemento de intervenção social. A gente sabe que isso não é exclusividade dela, mas a religião ela em muitos lugares é a maior instituição quando se trata de caridade, quando se trata de investimento para que exista o atendimento a necessidades básicas, ao atendimento aos direitos humanos. Então a religião ela também intervém. Em São Paulo nós temos, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho com os moradores de rua. Então é muito importante a gente ter essa visão que a religião ela pode ser utilizada de uma maneira de formatação, de domínio, mas também pode ser vista de uma maneira positiva. Galera, eu vou pular esse momento de atividade que eu tinha preparado para vocês, para a gente conseguir falar do discurso filosófico. E aí, a partir disso, a gente pode, ou melhor, você, professor, que acompanha a aula, ou que vai ter acesso aos slides depois, pode oferecer para os seus alunos essa atividade que estava proposta para vocês, que inclusive era muito interessante, era vocês pensarem aí em outras narrativas mitológicas, em outras narrativas que são religiosas também, para a gente fazer esse diálogo da filosofia, do mito com a religião. Mas, infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer isso agora. Então, indo para o discurso filosófico, vamos lá. O discurso filosófico ele é marcado pelo questionamento sucessivo, então, ou seja, a gente questiona continuamente as coisas. Ele busca a fundamentação das afirmações,
por que eu creio, por que eu penso que determinada coisa é assim. E faz uso do pensamento crítico. A gente vê as características aí do mito e da religião. Essas são as características do discurso filosófico. O questionamento, né? Vejam que não é o questionar por questionar, é questionar para entender, para buscar o segundo elemento, que é a fundamentação, fazendo uso do elemento crítico, do pensamento crítico, né? Aqui no sentido kantiano, de tentar enxergar ali qual que é a causa primeira de tudo isso. Eu quero ler para vocês agora um texto do filósofo Bertrand Russell, muito bacana, gente, que mostra para a gente como que a filosofia ela se situa entre a religiosidade, muitas vezes, e a ciência, que é uma racionalidade, um campo da razão e da experiência sensível. Bertrand Russell, nesse texto que eu adaptei para vocês, diz o seguinte: a filosofia é algo entre a teologia e a ciência. Como a teologia consiste de especulações sobre o que a ciência não sabe. Como ciência, apela mais à razão humana do que à autoridade, seja esta a da tradição ou a da revelação. Todo conhecimento definido pertence à ciência, e todo dogma que ultrapassa o saber definido, à teologia. Mas entre a teologia e a ciência existe uma terra de ninguém, exposta aos ataques de ambos os campos. Essa é a filosofia. Quase todas as questões de máximo interesse para os espíritos especulativos são de tal índole que a ciência não as pode responder. E as respostas confiantes dos teólogos já não nos parecem tão convincentes como eram. Acha-se o mundo dividido em espírito e matéria? O que é espírito e que é matéria? Acha-se o espírito sujeito à matéria ou é ele dotado de forças independentes? Possui o universo alguma unidade ou propósito? Está ele evoluindo rumo a alguma finalidade? Existem realmente leis da natureza ou acreditamos nelas devido unicamente ao nosso amor inato pela ordem? É o homem o que ele parece ser ao astrônomo, um minúsculo conjunto de carbono e água a rastejar impotentemente sobre um pequeno planeta sem importância? Ou é o que parece ser a Hamlet? Acaso é ele, ao mesmo tempo, ambas as coisas? Existe uma maneira de viver que seja nobre e outra que seja baixa? Ou todas as maneiras de viver são simplesmente inúteis? Se há um modo de vida nobre, em que consiste ele? E de que maneira o realizar? Deve o bem ser eterno para merecer o valor que lhe atribuímos? Ou vale a pena procurá-lo, mesmo que o universo se mova inexoravelmente para a morte? Existe a sabedoria ou aquilo que nos parece tal não passa do último refinamento da loucura? Tais questões não encontram resposta no laboratório. As teologias têm pretendido dar respostas, todas em demasiado conclusivas, mas sua própria segurança faz com que o espírito moderno as encare com suspeita. O estudo de tais questões, mesmo que não se resolva esses problemas, constitui aí o empenho da filosofia. Então vejam, gente, como que existe um espaço entre essa questão do mito, da religião, para a filosofia. Esse texto do Bertrand é sensacional. Cada pergunta que ele apresenta aqui daria uma outra aula, uma reflexão maravilhosa que você, professor, junto com seu aluno, também pode desenvolver. Para a gente terminar, gente, eu quero trazer 2 apontamentos, lembrando que esses slides estão ficando disponíveis agora aí para toda a nossa rede. Primeiramente, é uma dica rápida de como ler um texto filosófico como esse que a gente acabou de mostrar para vocês. E essa é uma dica baseada na obra de Metodologia do Trabalho Científico do professor Joaquim Severino. E ele diz o seguinte: quando você vai ler um texto filosófico, primeiramente, faça um exame do contexto. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Faça uma primeira leitura, como a gente aqui acabou de fazer. Depois da primeira leitura, volta e aí faça uma análise do texto. E por fim, aí sim, você interpreta esse texto. E aqui a gente termina, então, apresentando os pontos comuns entre mito, religião e filosofia. Estes pontos comuns, já pedindo perdão a vocês pela pressa, mas é porque a gente tem aí 1 minutinho para terminar, diz o seguinte: não enxergam o mundo como algo natural, todos os 3 apresentam causas, possuem objetos e temas comuns, servem-se um do outro, permanecem na contemporaneidade e influenciam o Estado e a vida cotidiana. Nós temos outras sugestões de atividade nos slides que você, professor e aluno, podem desenvolver aí na sua casa. Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula.
Obrigada, gente, pelas interações. Obrigada, professor Marconi. Até a próxima aula.